Estamos aqui para mais um vídeo, canal Minuto de Reflexão. Estamos aqui para mais um episódio do Quem Foi. Eu pedir você que deixe aquele curtir, aquele joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo notificações dos nossos vídeos. Ativa o sininho aqui e bora pro vídeo. Vamos continuar lá no livro de Gênesis, mas agora vamos falar sobre Isaac. E vamos começar a partir do capítulo 24, que vai narrar uns acontecimentos na vida de Isaac. Isaac, bem a gente sabe, filho de Abraão, filho da promessa, aquele ao qual Deus havia prometido que mesmo Abraão na sua velhice, ele haveria de lhe dar um filho para que a sua descendência fosse tão numerosa, tão poderosa na terra, tão maior e numerosa como as estrelas no céu, como as areias das praias no mar. E o Senhor, ele cumpriu essa promessa. Abraão, quando já havia 100 anos de idade, a sua esposa Sara deu à luz a Isaac. A gente bem sabe, no último vídeo a gente contou a história. Quando Isaac era jovem, o Senhor, ele pediu a Abraão, testando a sua fé e sua fidelidade, que levasse Isaac para ser sacrificado no monte de Moriá. E antes que ele pudesse sacrificar Isaac, porque ele iria sacrificar devido à sua obediência, o Senhor foi lá e impediu, viu um anjo e impediu que ele cometesse esse ato. E ali vai começando alguns dos acontecimentos na vida de Isaac. Mas Isaac, quando fez a idade de 40 anos, o seu pai Abraão pede para que um dos seus servos vá até as terras dos seus pais, dos seus parentes, para poder conseguir um casamento para Isaac, uma esposa para Isaac. E aí vai falar que no capítulo 24 de Gênesis, a partir do versículo 21, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, Abraão já era bem idoso, e o Senhor em muitas coisas já havia o abençoado. E agora Abraão, ele tinha esse desejo que seu filho Isaac agora se casasse. E ele vai continuar assim a narração dizendo: então Abraão ordenou ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão por baixo de minha coxa e jura. Eis que te faço jurar por Yahvé, ou seja, o Senhor Deus, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaac. Ali ele faz um juramento, né? Faz seu servo fazer um juramento, uma tradição oriental, né? O povo do Oriente Médio, o povo judeu, essa tradição de botar a mão por baixo da coxa do outro e fazer um juramento. Ele vai pedir que seu servo vá buscar uma noiva para Isaac. Segue a história, se você continuar lendo o capítulo, que o seu servo vai encontrar Rebeca. Rebeca, que vai se tornar esposa de Isaac. Isaac, na idade de 40 anos, ele vai conseguir se casar. Mas aqui uns dados, algumas coisas sobre Isaac. Isaac, ele é um nome de origem hebraica, que significa ele sorri ou ele ri. Porque quando Deus veio fazer a promessa a Abraão de que ele teria um filho, Abraão, prostrado, ele sorriu. E mais tarde, quando o Senhor vai reforçar essa promessa, ele vem até a terra, como eu contei no outro vídeo, para fazer juízo a Sodoma, ele reforça esse juramento, essa promessa a Abraão. E Sara, quando ouve que Deus disse que daria um filho a eles, mesmo eles avançados de idade, ela riu daquilo ali. E Deus vai questionar por que ela riu.
E aí o nome nome Isaac quer dizer ele sorri, ou ele ri, ou riso. Segundo a Bíblia, Isaac é um descendente de Abraão e Sara, né? Pai de Jacó e Esaú. Lá na frente ele vai se tornar, ele também vai se casar com Rebeca, e eles vão ter o filho Jacó e Esaú. Ele é um dos 3 patriarcas do povo judeu, e ele é o único dos patriarcas que não teve seu nome mudado. Porque Abraão, ele teve seu nome mudado, foi acrescentado mais um A, de Abrão foi para Abraão, e Jacó foi mudado para Israel. E Isaac foi o único que não teve seu nome mudado. O nome Isaac também, de origem hebraica, também conhecido como Yitzhak. Isaac foi um nome relativamente comum durante a Idade Medieval, né? Especialmente se os judeus, era um nome comum entre os cristãos na época da Reforma Protestante, o nome Isaac. E Isaac, ele foi o único patriarca, como eu já disse, que também não saiu da terra de Canaã. Abraão, ele migrou da terra de Canaã, Jacó saiu da terra de Canaã e foi para o Egito por causa da fome, mas Isaac, ele nunca saiu da terra de Canaã. Ele peregrinou pelas regiões ali de Canaã, mas nunca saiu de Canaã. E capítulos mais à frente, Isaac, ele ali peregrinando dentro de Canaã, ele entra na terra dos filisteus. E vai dizer a palavra lá em Gênesis, capítulo 26, que, a partir do versículo 1, que houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar, e habita nesta terra. Eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Aqui eu tiro uma lição. Todas as vezes, como a palavra diz, que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final é caminho de morte. Tira-se um pouco dessa lição, porque muitas das vezes nem sempre aquilo que nós desejamos é o que realmente é bom para nós. Deus, ele sabe de tudo aquilo que eu e você precisa. Ele sabe, ele dá não só aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Ele falou com Isaac para não descer ao Egito, porque provavelmente ele teria esse desejo no coração de descer ao Egito, porque o Egito sempre foi uma terra próspera, né? E Deus falou: não vá até a terra do Egito, eu vou te prosperar aqui, na terra que eu vou te indicar. Ouça a voz de Deus, vá e tome decisões segundo aquilo que Deus te orientou a fazer. Muitas das vezes, um lugar onde você está parece que está em escassez, não vai ter como você tirar nada desse lugar. Não tem como você prosperar no teu emprego, não tem como você prosperar no lugar onde você mora. Mas aos olhos de Deus, não. Deus sabe lá na frente. Nós temos um olhar imediatista, nós temos um olhar para aquilo que a gente vê agora, mas Deus, ele vê lá na frente. E muitas das vezes o lugar que você escolheu lá na frente vai te causar problema. Às vezes você quer sair do teu emprego para ir para um outro, mas muitas das vezes aquele lá, amanhã ou depois você é mandado embora, e às vezes você trocou o certo pelo duvidoso. Como eu contei lá da questão de Ló. Ló olhou para Sodoma pela sua fartura, por ser um lugar que bem repleto de árvores, bem repleto de frutos, e parecia ser um lugar bom, mas no final foi um lugar de pecado e destruição. Então, ele ficou ali onde Deus o mandou que ficasse. E ele disse ainda mais para Isaac: farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, a mesma promessa que ele fez para Abraão. Isaac também herdou as mesmas promessas do seu pai. E continua dizendo assim a palavra:
porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaac, portanto, se estabeleceu em Gerar. E aí ele continua ali em Gerar, porque ele ouviu o conselho de Deus, que Deus aconselhou a ele, usando o exemplo de Abraão, que Abraão foi próspero pela obediência que ele teve à sua palavra. E aí Isaac, ele já morando em Gerar, e no meio daquela escassez, ele prosperou. Né? E ele foi para as terras de Abimeleque, e com a sua esposa Rebeca. E os homens daquela região começaram a crescer o olho em cima da Rebeca pela sua beleza. E Isaac, com medo que pudesse ser morto por causa dela, assim como aconteceu com seu pai Abraão, ele disse que Rebeca era sua irmã. Mas certo dia, o rei Abimeleque, olhando pela janela, ele viu ele acariciando Rebeca. Ele percebeu que era a esposa dele. Ele foi até Isaac e perguntou por que ele fez aquilo. Ele vai dizer ali no versículo 10 do capítulo 26. Então declarou Abimeleque: tens ideia do que fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu a todo o povo: quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Então Abimeleque advertiu: por que você fez isso? Por que você disse que ela era sua esposa? Era sua irmã? E ele vai explicar: não, porque eu fiquei com medo de ser morto por causa disso, né? Que matassem para poder ficar com ela. E Abimeleque advertiu: viu o que você fizeste? Qualquer homem poderia ter deitado com a sua esposa, e aí traria a culpa, ou seja, uma maldição sobre eles por ter tomado a esposa dele. E aí ele botou esse decreto entre o povo, que quem tocasse em Isaac ou na sua esposa morreria. Isso na terra de Gerar. E aí ele vai dizer a palavra que Isaac, ele semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. A terra que estava em escassez, como foi dito lá atrás, Isaac plantou e prosperou o cêntuplo, ou seja, muito mais do que o dobro. E ele vai dizer, continuando dizendo no versículo 13, que o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele ficou tão rico que os homens daquela terra temeu. Ele estava com uma riqueza tão grande que estava mais poderoso que o próprio rei Abimeleque. E ali ele tinha rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Vai dizer isso no versículo 14. Eles começaram a invejar a prosperidade de Isaac. Quando Deus começa a prosperar nossas vidas, muitos vão crescer o olho, muitos vão ter inveja da sua prosperidade. Muitas vezes alguns vão até dizer que foi sorte sua ter conquistado o que você conquistou. Mas quando você tem Deus na sua vida, não é sorte, é a mão de Deus que te prospera, mas vai te prosperar segundo a tua fidelidade, porque diz a palavra do Senhor que ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Não basta eu dizer que eu amo a Deus. Eu tenho que ter compromisso com Deus. Compromisso de o servir, de fazer a tua vontade. Porque aquele que diz que o ama, obedece às suas palavras. E aí aqueles homens começaram a querer atrapalhar a vida de Isaac. Havia poços que Abraão havia aberto naquela região, poços de água, e aqueles homens filisteus eles começaram a entulhar aqueles poços para que não desse água. E aí os pastores de Isaac começaram a tirar os entulhos, né? Os pastores, os servos de Isaac começaram a tirar aqueles entulhos dos poços para que houvesse água. E quando o poço começou a dar água, os filisteus começaram a reclamar que aqueles poços eram deles. E aí se retiraram, foram para outro lugar, cavaram novos poços. E os pastores daquela região começaram a dizer que aquele poço era deles. Ou seja, o poço estava lá entulhado, ninguém estava ligando para aquele poço. Mas quando Isaac cavou e deu água, rapidinho apareceu o dono. Muitos vão querer o que você tem. Muitos, quando vê você fazer certa função em que ninguém queria se prontificar a fazer, e você começa a prosperar, você começa a dar fruto, você começa a mostrar resultado naquilo que você faz, aí logo vai aparecer aqueles para dizer que eles que fizeram. Mas não se esquenta não. Lá na frente, Isaac ele
ele se esquentou com aqueles homens, ele procurou confusão, não. Vamos sair daqui e vamos para outra região, para a gente poder cavar e dar água. E no versículo 19 vai dizer, né, que o servo de Isaac, ele cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo Isaac chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. E no versículo 21 vai dizer: então seus servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse se desentenderam, e por isso o chamou Sitna, inimizade. Isaac mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos nessa terra. Não te preocupa, Deus ele resolve a situação. Uma hora ou outra, Deus vai te colocar num bom lugar, onde não vai ter estresse para você, onde não vai ter problema nem confusão, e você vai continuar prosperando. E ali depois, mais à frente, Isaac ele vai se encontrar com Abimeleque, e Abimeleque vai abrir um acordo com Isaac. Eles conversaram, eles saíram juntos, e pela manhã eles fizeram um acordo: olha, nós não vamos mexer com você e nem você vai mexer conosco. Um acordo de paz entre eles. E aí selaram a paz. E vai dizer a palavra que Isaac, já avançado de idade, ele já aos seus 60 anos, e a sua esposa Rebeca ainda não tinha dado filhos a ele. Então ele entendeu que ela era estéril. Ele orou ao Senhor incessantemente, e o Senhor ouviu a sua oração e abriu a madre de Rebeca, ou seja, fez com que ela pudesse engravidar de Isaac. Isaac, aos 60 anos, tem os seus filhos. Seus filhos, né? E descobriu que foi Jacó e Esaú. E descobriram que eles estavam, que sua esposa estava grávida. Que sua esposa Rebeca estava grávida, e grávida de gêmeos. E ali vai começar a história do próximo vídeo, que é sobre Jacó. Então vamos ficar por aqui, que eu tiro com essa palavra. Isaac foi um homem que persistiu na obediência a Deus e por isso foi próspero. Que buscou sempre ouvir a orientação do Senhor. Que não saiu da posição a qual Deus o colocou. E onde ele esteve, Deus o prosperou, independente das circunstâncias ao redor, que pareciam escassas, que pareciam que não teria como tirar nada dali. Mas Deus prosperou Isaac pela sua obediência. Fique com Deus, com essa palavra. Muito obrigado por ter assistido. Continue os nossos vídeos. Nos siga lá no Instagram, nos siga no Facebook, é o mesmo nome, Minutos de Reflexão. Fique com Deus e até a próxima.